Abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo de número 34. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Badagassura labas. Deuteronômio 34 diz assim. É muito forte esse texto. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, uma vez mais, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus. Somos o teu povo, ovelhas do teu pasto, dependentes, meu Deus, dos pastos verdejantes que o Senhor tem para nós, dependentes, ó Deus, ó Pai, das águas tranquilas, dependentes de que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, Senhor, por amor do teu nome. Ah, Deus Pai, fala conosco, que todos os inimigos da sua palavra caiam por terra em nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, ela encontre no nosso coração boa terra, e nessa boa terra, Pai, ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar, meus irmãos. Que desfecho poderoso. Que desfecho extraordinário. Talvez, claro, sem contar o exemplo de Jesus, que não dá para pôr na comparação, né, Wallace? Talvez um desfecho dessa envergadura na Bíblia a gente vai ver o do apóstolo Paulo, preso. Próxima aula de teologia nossa, escrevendo sabendo que daqueles dias ele seria decapitado, e ele escreve: combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé.
Moisés, o homem de Deus, nos seus 120 anos de vida, agora ele está no momento de se despedir da terra dos viventes. Um homem de uma trajetória extraordinária. Um homem que, como o texto disse, não pisou daquela forma na terra prometida. Mas em um outro momento, Jesus está lá no monte. E Jesus no monte, ele é transfigurado diante dos discípulos. Ele é levado do chão, as suas roupas ficam brancas, ele fica coberto por uma luz. O Pai vem e fala com ele, mas ali aparecem Moisés e Elias. Moisés tem a chance de conhecer a terra, diante do rei da terra. Mas nessa história aqui extraordinária, irmãos, é muito poderoso. Quer ver? Olha com bastante atenção no versículo 6. Olha o versículo 6. Este o sepultou num vale. Quem que sepultou Moisés num vale? Deus. Uau. Deus guardou o corpo do servo dele. Deus guardou. Deus teve esse cuidado. Porque era um homem que teve uma trajetória. E o tema dessa mensagem, eu quero falar nessa noite, justamente sobre a trajetória de Moisés. Porque na trajetória de Moisés, nós vamos vendo ele crescendo em intimidade. E quanto mais ele tem uma revelação de Deus, mais o nível de intimidade dele cresce. E assim é na nossa vida também. Quanto mais os nossos olhos vão ficando claros, para perceber, para conhecer mais de Deus, o nosso nível de reverência sobe. Quanto mais o nosso entendimento é ampliado, quanto mais experiência nós temos, mais a nossa reverência, ela vai acompanhando junto, e assim também as nossas experiências. Quanto mais conhecimento de Deus, mais revelação e mais experiência. Mas existe uma jornada, e é assim na sua vida também. Diga para o teu irmão, existe uma jornada, e nessa jornada, gradualmente, o Senhor vai se revelar mais e mais a você. Amém? O Senhor se revelará mais e mais à medida que você avança na jornada. À medida que você ultrapassa cada fase da jornada. É como lembrar de um jogo de videogame que tinha as fases. Tinha as fases. E lembra que cada fase ficava mais difícil? Cada fase tem o seu desafio, mas também cada fase tem a sua recompensa. Cada fase tem realmente as suas dificuldades, mas cada fase tem a sua recompensa. Mas tudo existe um ponto de partida. Tudo existe um ponto de começo. E Moisés também teve um ponto de partida da revelação. Quem conhece a história vai saber que Moisés já sobreviveu na infância por proteção divina. No momento onde as crianças estavam sendo mortas, esconderam uma criança. Cadê a Veridiana? Está lá em cima, o pastor Jonatas. Cadê o pastor Jonatas? É fácil esconder a Hannah, pastor Jonatas? Que tem nenenzinho? Tem uns neném aí que a Nicole era fácil de esconder, irmãos. A Nicole, parecia que a gente arrancava as pilhas dela e colocava no berço. A Olivia é impossível de ser escondida. Impossível. Mas em 3 meses uma criança tem cólica. Em 3 meses uma criança, ela tem vários tipos de probleminhas e elas choram. Mas Moisés é escondido, ele é guardado. E Deus é tão poderoso. Deus é o quê? Tão poderoso que Deus olha para um cidadão: ah, você quer matar o meu filho Moisés? Então você vai cuidar dele. E Deus move literalmente as águas de tal modo
que o menino Moisés desce rio abaixo, é encontrado pela filha de Faraó, e ele é criado na casa daquele que queria matar o menino. Só Deus faz esse tipo de coisa, irmãos. Só Deus. E ele cresce ali na realeza. Ele cresce na realeza. Ele é instruído com o que tem de melhor no Egito. E ele passa ali cerca de 40 anos aprendendo tudo sobre o Egito. Mas chega uma hora, o chamado dele vai aparecendo. E certa feita, ele vê um egípcio agredindo um israelita. Ele se levanta, mata o egípcio e esconde o egípcio na areia. E a gente tem que ter essa clareza: toda vez que você esconde algo na areia, o vento vai tirar a areia, e aquilo que foi escondido vai aparecer. E apareceu. E Moisés tem que fugir do Egito. Ele fecha um ciclo de 40 anos, e agora ele vai abrir um novo ciclo de 40 anos, Bruna. 40 anos para saber como é que funciona a casa de Faraó. Agora 40 anos para perder a mente de egípcio e voltar a ter uma mente de israelita. Ser pastor de ovelha. Ele vai ser pastor. Ele vai trabalhar agora numa outra proposta. E certo dia, em Êxodo 3, abre comigo Êxodo 3. Nós vamos ler bastante Êxodo, tá? Se você que está com a Bíblia impressa, já deixa ela aberta em Êxodo. Êxodo 3, versículo 1, diz a Bíblia que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Primeira grande experiência de Moisés é essa. A experiência na sarça. A experiência aonde ele tem que entender duas coisas. Primeiro, que Deus está chamando ele. Deus está chamando ele. A segunda, que mesmo sendo um chamado, mesmo recebendo a missão, Deus é santo e requer santidade. Irmãos, independente do nosso chamado, Deus é santo e vai requerer a santidade que a Ele é devida. Se você tentar entrar num fórum sem vestes adequadas, não pode entrar. Cadê a irmã que é advogada aqui dela? Andréia, né? Pode entrar no fórum com roupa inadequada? Não pode. Não pode. Por quê? Porque aquela autoridade ali exige um nível de respeito. Então, essa autoridade, que é a autoridade das autoridades, porque ele também se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele requer autoridade para estarmos na presença dele. Ele requer autoridade para que possamos avançar do próprio convite que ele nos faz. Moisés está vindo, mas nesse momento você tem que vir até aqui. A partir da cá você tem que vir descalço. Estar descalço era um símbolo de submissão. Estar descalço era um símbolo de humildade. Estar descalço era literalmente um símbolo de alta simplicidade. Reconhecendo que ele estava diante de uma autoridade. E ali agora, Deus está se revelando para Moisés. É a primeira revelação. Ele está vendo ali uma sarça.
Deus está falando com ele no meio do fogo. E Deus vai falar: olha, eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito. E ele faz uma pergunta muito interessante. Versículo... Deixa eu ver o número do versículo aqui. A pergunta que ele faz... Deixa eu ver, não é o 7. Muito bem. Aqui, ó. Versículo de número 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi eu? Refletindo realmente que o nível ainda de revelação de Moisés aqui é pequeno. O nível de revelação dele ainda é pequeno. E aí Deus vai dar mais um passo de revelação a Moisés. Diga ao povo, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Glória a Deus por isso. Bom, e nós já vimos inúmeras mensagens sobre o nome de Deus, sobre esse eu sou. E nunca é cansativo de lembrar que Ele é tudo. Simplesmente Ele é tudo. Ele é a cura. Ele é o lugar seguro. Ele é o maná que não cessa. Ele é tudo aquilo que precisamos. Ele é tudo. Nele tudo existe. E nele tudo foi criado. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a glória. E uma das propostas para esses dias nossos aqui é a rendição. Você se rende a alguém que você tem convicção que você não tem como resistir. Você só se rende a alguém que você sabe que não tem como resistir. Porque quando, por exemplo, o bandido sabe que ele tem a oportunidade de fugir, ele não se rende. Ele tenta fugir. Ele tenta fazer alguma coisa, ele tenta até enfrentar a polícia. Agora, quando é eminente que eu não tenho o que fazer, a rendição é imediata. E a partir do nosso reconhecimento, olha como a revelação é importante. A partir como o nosso reconhecimento de quem Deus é vai ficando mais claro, nós vamos ver que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele me ama e que eu sou preciso, então eu me rendo a Ele. A rendição deixa de ser algo que às vezes o pastor te direcionou a fazer, e passa a ser algo que você tem convicção que tem que ser feito. Passa a ser algo que você entende agora que é requisito para você, diante da revelação que você tem dele. Ele recebe essa missão diante de Faraó, o poder daquele tempo. O maior império do mundo naquela época era o Egito. O povo de Israel era escravo ali. E agora um homem gago, porque ele é, apesar das palavras, ele é gago. Um homem que não tem muita coragem de se expor. Um homem que tenta até passar a missão para outros. Ele recebe a missão de Deus de tirar o povo do Egito. E Deus vai começar a usar aquele homem de forma poderosa. Vão começar a acontecer as 10 pragas do Egito. As águas do rio Nilo se tornam sangue. Aparecem rãs. Imagina as rãs, irmãos. Imagina a senhora dona de casa, se abrindo a gaveta de colher e vindo aquele monte de rã. Imagina você dormindo, uma rã pulando na sua cabeça. Misericórdia. Misericórdia. Mas além das rãs, tinha os piolhos. Quem já teve piolho aqui sabe que treva que tem piolho, irmãos. Como é que um piolho incomoda muita gente, vai um monte de piolho. Incomoda muito mais. Tem gente que até hoje vive na praga dos piolhos, né? Mosca. E tem as feridas, o granizo, os gafanhotos.
o sol escondido, a morte dos primogênitos. Mas aquele irmão Nestor não era somente Deus mostrando que ele era poderoso, e ele é poderoso, mas Deus estava mostrando que além dele ser poderoso, ele era mais poderoso que os deuses dos egípcios. O maior deus do Egito é Ra, e Ra era personificado no sol. E aí sabe o que Deus faz? Ah, é Ra? Eu vou escurecer o sol por 3 dias, para mostrar quem tem todo o poder, mostrar quem é o eu sou aqui nessa terra. Eia! E o sol se escurece por 3 dias, porque aquele que estava sentado no trono, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide, aleluia, ele não divide a glória dele com ninguém. Existe uma foto icônica do final da Segunda Guerra Mundial. Você vai ver, deixa eu pegar alguém bem mais, vem cá você que é mais baixinho que eu. É tu, vem cá. Isso, corajoso, hein? Ontem ele não queria nem falar o nome dele no culto de homens, hoje já vim na frente do culto, maravilha. Até que não é tão baixinho assim não. Mas existe uma foto da internet assim, ó, pode ficar assim. Isso. Existe uma foto da internet desse jeito aqui, ó. Tá com cara de triste? Cara de triste? General MacArthur e o imperador do Japão derrotado. Porque uma das coisas que era difundida no Japão antigo era que a família do império descendia dos deuses. Eles são politeístas, creem nisso com muita facilidade. E aí, vocês sabem que os Estados Unidos é um país de raiz cristã. Aí na confissão de derrota dos Estados Unidos, do Japão, eles tinham que falar: olha, nós vamos desarmar os soldados, nós vamos entregar as armas. E o imperador teve que dizer: eu não sou descendente de Deus não, eu sou um homem comum. E aí o general tá lá assim, ó, o que vocês acham que é Deus aqui? Ele está realmente despojado. E essa foto é icônica, está nos anais da história. E por mais que nós não aprovamos aí a guerra, mas um fato é que aquela ação foi para abrir os olhos de um povo. E até que eles não abriram tantos olhos assim, né? Mas foi para isso, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com outros deuses com D minúsculo. Deus não divide a glória dele com outros ministros. Deus não divide a glória dele com pastores, com profetas, com apóstolos, com mestres, com os evangelistas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide. E ele vai então subjugando ali tudo aquilo que o Egito tinha como Deus. O Nilo, ao Deus do Nilo que abençoa as colheitas, vai virar sangue, não vão colher nada. Rã, cada um desses símbolos tinha um Deus para eles. E aí Deus coloca os deuses do Egito em confusão. Mas até aí, para quem tinha visto o filme até aquela cena, era muito grande. Mas aquilo ainda não era nada perto do que Deus ia fazer. Deus ainda ia fazer coisa grande. E aquele Moisés, ele começa a ver gradualmente mais e mais de Deus. Começa a entender que o propósito de Deus é realmente poderoso. Até que chega um momento que a última praga, morre todo primogênito do Egito, do animal ou do homem, cuja marca a casa não estava coberta com a marca do sangue. Irmãos, imagina uma cidade de milhares de pessoas, ou melhor, podemos dizer de milhões de pessoas. Imagina uma metrópole, capital do Rio, BH, São Paulo, aonde toda casa que não tinha a marca do sangue tinha um morto.
foi um caos, foi um transtorno, foi assim um pânico. As pessoas agora, elas não queriam mais o povo de Deus ali, elas começaram a expulsar o povo de Deus. Elas começaram, não, sumam daqui, basicamente vocês dão até azar para nós, saiam daqui. E por uma ação de Deus, eles começaram, em vez de jogar pedra no povo de Deus para eles ir embora, começaram a jogar corrente de ouro, começaram a jogar brinco de ouro, vai embora daqui, e foram apedrejando o povo de Deus com pedras preciosas, com ouro. E agora o povo está saindo, e está saindo rico. O povo que estava escravizado, houve ali uma transferência de riqueza. Deus faz uma transferência de riqueza, e aquilo ainda não é muito pouco, perto daquilo que Deus ainda vai se revelar. Eles saem do Egito, começa o êxodo, que significa saída. Êxodo é saída. Por isso que até o exit da saída em inglês é a mesma raiz de êxodo. O povo está saindo, Faraó em fúria, os soldados todos em fúria, porque todos que tinham família tinham um luto na casa. Então vem aquela fúria. Aí Deus começa a se manifestar de forma diferente. Deus começa a intervir. Deus começa agora a se revelar como um Deus protetor. Abre comigo Êxodo 14, versículo 13, vai dizer assim: o povo agora, eles correram, e chegaram diante do mar. Aí pensaram, agora nós estamos fritos, agora eles vão fazer pirâmide de nós, agora nós vamos morrer aqui. Aí Moisés diz, versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia! Moisés libera uma palavra: olha para trás e vejam seus inimigos, olhem bem, porque é a última vez que vocês os verão. Eu creio também, em nome de Jesus, que esta palavra também, ela é para a nossa vida, é para a vida de todos aqueles que creem. Aleluia! Lembra dos seus inimigos agora, lembra e declara que eles também serão subjugados. O Senhor pelejará por vós, aleluia, e vós vos calareis. Vos calareis é o mesmo sentido de somente assista, eu vou trabalhar. Somente assista, eu vou trabalhar. E aí vai dizer que começam a soltar rodas das carruagens. As carruagens do Egito começam a dar problema. Eles começam a ter dificuldade em prosseguir naquela perseguição. E nesse momento está Moisés diante do mar. Diante do mar. E aí vai dizer no versículo 21: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez que o mar se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Imagina a cena de Hollywood. Imagina a cena. Naquele momento, a coluna de fogo que estava à frente, ela foi para trás, para travar os egípcios de avançar. Proteção de Deus. Aqui na frente, Moisés toca no mar, e sabe o que acontece na hora? Nada. Aguardar em Deus é exercício de fé. Porque Moisés, ele bate no mar e o mar não abre imediatamente, mas começa a soprar um vento. Soprar um vento. E diz a Bíblia que o vento sopra toda
À noite. Só que aí quando eles conseguem perceber, 2 paredões de água são formados. Imagina a cena, meus irmãos. Imagina a cena que aquele povo está agora vislumbrando. Quando eu passei por cima do Mar Vermelho, eu fiquei imaginando isso. Meu Deus, como é que foi esse mar aqui abrindo para o povo de Deus passar? Que maravilha. Imagina a cena. Será que dá para ver um peixe olhando ali e apertar ele assim? Será que dava, irmãos? É extraordinário pensar isso. Existem alguns antibíblia que vão dizer que a cada não sei quantos mil anos acontece um alinhamento da Lua com a estrela, com Marte, e aí a água de fato vai sofrer o efeito da gravidade, e aí de fato as águas vão se afastar, e aí também que no Mar Morto tem como se, no Mar Vermelho, tem como se fosse realmente um caminho mais elevado, né? E por isso que o povo passou. Não foi milagre, não. Foi porque eles estavam lá na hora certa e no dia certo. E um dia um pastor também me pregando essa palavra, ele falou: então o milagre é maior do que eu pensava. Aí eu penso: mas por que é maior? Uai, se você está me dizendo que naturalmente ficou com 1 palmo de água ali o lugar e o povo passou, mas mesmo assim todo o exército de Faraó então morreu num palmo d'água. Então o milagre de Deus é muito maior do que eu pensava. O milagre é muito maior. Deus abriu o mar, amém, irmãos? Deus abriu o mar. Mas como é que Deus abre o mar? Eu não sei. O nome dele é Eu Sou Aquele que Abre o Mar. Ele é aquele que abre o mar. Mas o povo é fácil ou difícil de lidar? O povo é difícil de lidar. E o povo acaba de atravessar o mar. O povo acabou de atravessar o mar. E agora estão reclamando de sede. Saímos do Egito, morrendo de sede aqui. Ô povo ingrato, terrível. Parece os crentes que eu conheço. Tem água ali. Vamos provar da água. Agora que põe a água na boca, é amarga. Mas o Senhor purifica a água deixa de ser amarga. Eles dão mais uns passinhos. Agora estou com fome. Estamos com fome, Moisés. Que saudade da cebola do Egito. Que saudade dos pepinos do Egito. Aqui não tem nada para a gente comer. Você nos trouxe aqui para o exército para morrer de fome. Você nos trouxe, tirou da nossa terra para morrer aqui contigo. Êxodo 16, versículo 4. O povo está a ponto de apedrejar Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Oh Deus, eu sou o que manda pão do céu. Ele vai mandar pão do céu agora. Mas perceba, Michael, que até a própria bênção de Deus é um teste para nós. Eu vou mandar pão para provar se eles me amam ou não me amam, para provar se eles são obedientes ou se eles não são obedientes, para provar se eles são gratos ou eles não são gratos. Irmãos, até no momento que Deus nos abençoa, Ele está testando o nosso nível de gratidão, o nosso nível de fidelidade. Nós vemos as pessoas, quando elas estão clamando por uma bênção, elas realmente se intensificam espiritualmente, elas se comprometem mais, e aí depois que recebem, muitos até desviam, muitos até deixam o caminho do Senhor. Por quê? Porque não foram fiéis depois da bênção, porque não foram fiéis depois do mover de Deus. Irmãos, eu creio assim: Deus é meu Pai, é seu Pai também?
aleluia. Deus, o nosso Pai, Ele quer nos abençoar. É prazer de Deus abençoar a sua vida. Ele é o eu sou, aquele que te abençoa, aquele que tem a bênção. Um dos nomes deles é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Então Ele tem provisão na nossa vida, mas Ele vai testar a nossa fidelidade. Ele vai testar a fidelidade do nosso coração. Ele vai testar até quando você o ama, ou você ama o que Ele tem para oferecer. Ele vai testar isso. Ele vai testar se nós somos amantes da bênção ou amantes da presença. O nosso coração será provado se nós permaneceremos depois que Ele concedeu o desejo do nosso coração. Ele vai provar. E ali o que acontece? Versículo 13. Eu li o 4, né? Não, 16, desculpa, virou aqui, ó. O vento virou minha folha. 16, 4. Do 10 ao 13 agora. 16, do 10 ao 13. Irmãos, eu estava olhando esse texto aqui, e eu comecei a rir em casa. Eu já tinha chorado. Aí eu comecei a rir. Eu disse: pai, que você está rindo igual maluco. Eu pensei assim, o texto está falando. Na minha Bíblia tem até um título no capítulo 16. A minha Bíblia fala assim, ó: a murmuração por causa da fome. Tem título também no seu capítulo 16? A minha fala: a murmuração por causa da fome. O contexto aqui é o povo murmurando. É o povo dando trabalho. Deus está falando: eu vou mandar um pão para vocês, e vocês vão ver se vocês é fiel. Mas aí do nada, quando Arão falava com toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eu pensei: por que Deus apareceu ali? Sabe o que eu entendi, Maico? Sabe o que ele me falou? Nada. Ele é o que aparece na nuvem. Ele é, e pronto, acabou. O texto ali está falando do povo rebelde, um povo querendo comida, e Ele aparece com sua glória na nuvem. Irmãos, como é que será que é a cena de Deus aparecendo na nuvem? Como é que é a cena? Como é que é a música, Leandro, de Deus aparecendo na nuvem? Não sei, tem um pastor que tem música para essas coisas, né? Deus aparecendo na nuvem. Eu, como crente doido que eu sou, eu tenho a minha versão disso. Imagina que aqui é a nuvenzinha, igual dos desenhos assim, a nuvenzinha assim, ó, de algodãozinho. Eu imagino. Deixa eu pegar alguma coisa que me tampa aqui. Não tem nada que me tampa, né? Cadê os panos da dança? Deixa eu pegar ali rapidinho, pera aí. Vou pegar esse pano aqui, tomara que esteja limpo. Ó, quase eu acabo com o culto. O pastor enrosca o pé nos cabos, acaba com o culto. Meu Deus do céu. E aí Deus é o eu sou, e eu sou aquele que acaba com o culto. Eu imagino algo assim, ó. Tá aqui a nuvem. Tá aqui a nuvem. Tá ali o povo: eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. O povo tudo bravo. E aí Deus faz isso aqui, ó. Que meu Deus é um Deus de amor. Imagina, o que Ele tem que aparecer na nuvem ali? Eu não sei por que Ele aparece na nuvem. Eu sei que Ele aparece. Da mesma forma que eu não sei por que Ele me ama, mas Ele me ama. Também não sei por que Ele te ama, mas Ele te ama. Não sabemos por quê. Do nada Ele aparece ali na nuvem. Do nada ali Ele muda o contexto. O povo murmurando e Deus aparecendo na nuvem com a glória. Será que nesses dias vai ser assim também? Há uma geração aí fora murmurando, mas Deus vai aparecer na nuvem.
Deus, nós vamos ver a glória dele. O povo vai estar murmurando, mas nós vamos contemplar a glória de Deus na nuvem. As pessoas vão estar preocupadas se tem pão, se não tem pão, mas haverão aqueles que estarão com os olhos fitos aos céus e vão ver Deus aparecendo na nuvem. Vão ter aqueles. Versículo 13. Vamos pegar o 12. Tenho ouvido Deus falando as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao final da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, o eu sou que dá comida, o eu sou que tira a fome. Irmãos, é só Deus para poder prometer isso, Zé Antônio. Estou no meio do deserto. Hoje à tarde vai ter frango assado. Hoje assado vai ter hambúrguer de frango, como é que chama? Não é chicken, né? Como é que chama? Steak? Oh. Vai ter um McChicken, né? Vai ter um hambúrguer. Hoje vocês não estão comendo nada. À tarde vai ter um hambúrguer de frango. Por que hambúrguer de frango, pastor? Porque vai dizer o texto ali, que no final da tarde, a tardezinha, codornizes enchem o terreno. Codorniz, um tipo de pomba que é certamente, né, comestível. O arraial se encheu. Versículo 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Não era uma pomba não, Sara, que 3 famílias lutou para pegar uma. Tinha para todo mundo. Tinha da cor que você queria. Tinha gordinha, magrinha, de todo jeito. Aquele povo uma hora estava com fome, agora tem franguinho para fritar. Deus é bom demais, não é? Se não bastasse isso, o que Deus faz? Deus agora derrama tipo um orvalho sobre a terra. Havia um orvalho. Só que quando o sol saía, aquele orvalho ficava como tipo uma farinha. Tipo uma farinha. E eles começaram a olhar para aquela farinha e diziam: o que é isso? Com certeza vai lá um gordinho. Tem que os gordinhos primeiro a comer, né? Virar um gordinho. Deixa eu ver se é bom. Rapaz, tem um gosto até de baunilha isso aqui. Que gosto bom. Isso é doce, é gostoso. E aí começaram: o que é isso? Não sei, mas é gostoso. O que é isso? Não sei, mas é gostoso. E chamaram aquele pão de maná. E maná significa: o que é isso? É igual as bênçãos que Deus traz para nós, amém? Deus coloca a bênção em nossas mãos, as pessoas falam assim: o que é isso? Eu também não sei o que é isso, mas é bom. Eu também não sei, mas eu vou desfrutar. Eu também não sei, mas se Deus mandou para a minha vida, é bom. Então Deus agora está se revelando como um Deus cuidadoso, e aquele povo não tem mais fome. É uma trajetória de Moisés. Olha quantas coisas ele já está passando desde aquele dia da sarça ardente. Quantas experiências ele está somatizando no seu currículo. E o povo é bom ou não? Não, o povo é difícil. Ainda bem que nós não somos povo, né? Nós não éramos nem povo, hoje nós somos filhos, amém? Ei, a Deus tremendo. O povo comeu ontem o McChicken, o hambúrguer de frango, e agora estão com sede de novo. E eles querem matar o Moisés de novo porque estão com sede. Eles começam a blasfemar num campo de Refidim, porque eles estão com sede. Não tinha água. Contende o povo com Moisés, e o povo fala: dá-nos água de beber. Respondeu Moisés: por que vocês estão brigando comigo? Vocês não brigam com ele lá, comigo vocês brigam, né? Basicamente é isso que Moisés está falando. Ah, você briga comigo porque eu sou velhinho aqui, por que você não briga com aquele lá de cima? Mas Deus ouviu a murmuração do povo. Deus ouviu o povo reclamando que não tinha água. E aí Deus vai dar uma outra instrução. Capítulo 17,
Versículo 5. Deus vai dar uma solução para Moisés de como restaurar, ter água ali. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mãos o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberás. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que povo difícil. Eles colocaram em xeque se Deus estava ali ainda. Está o Senhor no nosso meio ou não? Moisés fere a rocha, e a rocha verte água. Agora o povo está alimentado, agora o povo está sem sede. E aí Deus vai trazer uma nova instrução, um novo passo da jornada. Moisés, amanhã é dia de culto. Vamos pôr esse povo para cultuar. Então você vai fazer o seguinte: eles vão fazer um jejum, eles vão se santificar, e no dia seguinte eu vou descer para me revelar ao povo. E assim foi, o povo jejuou, o povo se purificou, segundo os costumes daquele tempo, segundo já um prelúdio da lei cerimonial que nem mais está em vigor. E diz a Bíblia no capítulo 19: no terceiro mês da saída do Egito, ou seja, 90 dias depois, subiu Moisés no monte de Deus. E aí Deus vai aparecer. Versículo 16, Êxodo 19:16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de tal maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e o monte tremia grandemente, e o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Olha essa cena. Moisés falava, Deus respondia no trovão. Imagina a cena. Uma cena que nem o Steven Spielberg reproduziu ainda. Imagina essa cena. Deus descendo na montanha, a montanha tremendo, raios. O velhinho falava lá com Deus, Moisés, e Deus respondia no trovão. Foi uma cena extraordinária. Foi uma cena quase que apocalíptica. E o povo teve medo. O povo não conseguiu entender aquilo. E Moisés, aquele homem que há um tempo atrás ele teve que tirar a sandália dos pés para poder dar um passo a mais, agora Deus já está falando com ele. Agora Deus já está respondendo ele até no meio do trovão. A voz de muitas águas. Ele está avançando na sua trajetória. Ele sobe até certa altura, Deus fala com ele, ele volta. E aí depois ele volta a buscar os anciãos, ele pega os anciãos de Israel. Imagina assim, imagina que lá é o cume do monte. Eles sobem até certa altura, Moisés e os anciãos. E aí eles vêm. Imagina lá no trono assim, porque eles veem os pés de Deus. E o seu firmamento era como uma pedra de safira. Eles têm uma visão gloriosa. Só que aí Deus fala, agora despede os anciãos. E aí Moisés é convidado a subir mais.
E aí Moisés vai ficar aqui, ó. Imagina que todo esse altar está tomado por uma nuvem. Moisés fica 6 dias aqui, ó, orando, intercedendo. 6 dias. No 7º dia, vem uma voz de dentro da nuvem. Entra Moisés, ele entra. E ele passa 40 dias, 40 noites com o Senhor. 40 dias na glória. 40 dias dentro da presença. Nesse inteirinho o Senhor dá para ele os 10 mandamentos. Nesse inteirinho o Senhor dá para ele toda a lei cerimonial. Nesse inteirinho ele recebe a ordenança de construir o tabernáculo, de como construir a arca da aliança, as dimensões, os materiais. Deus fala quem vai construir: Bezalel, Oliabe. Ele recebe uma instrução completa de Deus. Penso eu na minha mente maluca, que é nesses dias que Deus fala assim para ele: olha, Moisés, senta aí, vou te mostrar como é que tudo começou. Senta aí. Aí um telão aparece. Anota: no princípio eu fiz o céu e a terra. Ela era sem forma e vazia. E eu imaginei ele vendo o cenário com música de fundo, tocada pelos anjos, com música de fundo. A terra era sem forma e vazia, e o meu espírito pairava sobre as águas. E eu disse: haja luz. E houve luz. Imagino que Moisés que escreveu o Pentateuco, porque nessa hora que Deus fala, sabe aquele Abraão que vocês já ouviram falar? Vou te contar quem foi Abraão. Abraão estava no meio do caminho de uma promessa. Ele tinha que sair de Padã Arã, mas ele para em Ur. E quando um dia eu apareço, ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Sabe o Isaac, o filho dele, e eu imagino que é naquele momento ali que Deus conta para Moisés tudo aquilo que a gente sabe de Gênesis. E aí, sabendo disso, finalzinho de Gênesis, tem a história de José. Eu imagino Deus falando assim: ó, agora presta atenção nessa parte do filme. O José falando para alguém: vai chegar um tempo que nós vamos embora daqui dessa terra. José no Egito. Vai chegar um tempo que nós vamos tomar posse de uma terra nossa. Quando esse dia chegar, eu quero pedir uma coisa em juramento: leve os meus ossos daqui, para a promessa que Deus tem para nós, para a promessa que Deus tem para o seu povo. E quando Moisés de fato está saindo com o povo do Egito, ele manda trazer: traga os ossos de José, ele vai conosco, ele vai viver a promessa, ele vai, aleluia, nós vamos honrar a palavra que foi liberada. Moisés ficou 40 dias na nuvem, 40 dias na glória, irmãos, recebendo instruções, prescrições. Ele desce tomado pela presença de Deus. Ele desce tomado pela presença. O povo bom interrompe ali a bênção dele. Deus fala: Moisés, está na hora de você descer, o povo já está desviando, corre lá que o povo está desviando. Ele chega lá, está o povo correndo em volta de um bezerro de ouro. Ele já quebra as tábuas da aliança, ele já exorta o povo, mata um monte de... Vira uma confusão. É igual quando você sai de um culto abençoado, alguém caça briga contigo, sabe? Já passou por isso? Né? Quando o casal sai de um culto abençoado, a mulher fala uma coisa que ele não gosta, ou o marido fala: você roubou a minha bênção, né? O povo roubou a bênção de Moisés. Sabe o que ele faz? Ele acerta tudo e volta para a montanha de novo. 40 dias com Deus de novo. Mas no meio dessas revelações, foi crescendo então o nível de intimidade, foi crescendo o nível de revelação. E agora Moisés, aquele que teve que pedir permissão para entrar um passo a mais, ele passou 40 dias sendo sustentado por Deus. 40 dias sem ir no banheiro,
40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Que na presença de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Moisés estava num nível de presença que nós não estivemos. Ele desfrutando daquilo, desfrutando da presença. E aí os eventos vão passando, e nós vamos chegar em Êxodo 33. E aí eu estou quase começando a mensagem. Não se assuste, a mensagem de 5 minutos. Eu só precisava chegar até aqui. Estou chegando. Êxodo 33, Moisés, que já experimentou muito de Deus, já conhece bastante, ele vai receber uma instrução agora. Deus vai falar o seguinte: está na hora desse povo levantar, está na hora desse povo caminhar, é tempo de ir em direção à terra prometida. Eu já escalei ali o anjo, está ali o anjo com a espada desembainhada. Eu já escalei o anjo. Ele vai à frente de vocês. Ele vai desbaratar os inimigos. Ele vai abrir o caminho. Ele vai ser a garantia que vai ter vitória. Ele vai julgar os cananeus, os amorreus, os heveus, os ferezeus e tudo que tinha com eu ali na frente. Vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. É a hora. É a hora de você da conquista. É a hora de avançar. É a hora agora de concretizar a jornada, Moisés. E a Bíblia muda o texto. A Bíblia começa a falar então de uma tenda do encontro. Vai. Se você for bem, por que agora vai falar da tenda do encontro? Sabe por quê? Eu imagino. Nessa hora que Deus fala, o anjo vai na frente. Eu imagino Moisés correndo para onde? Para a tenda do encontro. Porque lá na tenda do encontro, o povo dizia que quando ele entrava para orar, a glória de Deus descia naquela tenda. O povo ficava adorando a Deus de fora, e lá na tenda Deus falando com Moisés. E aí eu imagino que esse diálogo aqui vai acontecer ali. Não foi à toa que a tenda do encontro foi incorporada no meio desse texto aqui, nesse trecho. E aí Deus falou para ele: vocês vão com o anjo. E Moisés vai falar: não, Deus, se for com o anjo eu não quero ir não. Versículo 12 e 13. Olha o que Deus vai dizer, ou que Moisés vai dizer. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, opa, esse é o 12? Conheço pelo teu nome. Não é o 12 não, está errado. Está errado eu aqui, peraí. Não, está certo sim. Conheço pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. 13. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, eu te rogo, ou seja, eu te imploro, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Aí responde o Senhor: a minha presença vai contigo, e eu te darei descanso. Moisés confirma. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Toda vez que eu leio esse texto, sabe o que eu penso? Imagina se Deus fala assim: Marceliano, eu vou mandar um anjo contigo para tal lugar. Tudo que você precisar vai dar certo. Tudo aquele anjo vai resolver. Mas talvez eu falasse, se eu não conhecesse esse texto, eu ia falar: oh Deus, o Senhor me ama mesmo, hein? Obrigado, Deus, por me amar tanto assim. Vai enviar o anjo para ir comigo? Maravilha, Deus. Só que Moisés já tinha vivido com aquele que criou os anjos. Ele já tinha estado com aquele que está acima dos anjos. E ele fala: não, Senhor, aqui no deserto o Senhor aparece aqui na tenda. Se eu for para lá, eu vou com o anjo?
Não, eu prefiro ficar aqui. Eu fico aqui no deserto. Aqui não tem água, mas tem o Senhor. Aqui é desconfortável, mas o Senhor está aqui. Eu prefiro ficar aqui. Ele prefere a presença, e como diz aquela canção do Theo Rubia, basicamente ele diz: eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Ele só pede a presença. Eu preciso da tua presença. Eu não quero negar a tua presença. Eu não quero dar um passo sem a tua presença. Aí Deus vê aquilo, é igual um pai escutando o filho: pai, eu te amo, né? Papai querido, eu gosto de estar contigo. Eu também gosto de você, meu filho. Bom, até comprar um Hot Wheels para você hoje. Vou comprar até um carrinho para você do Hot Wheels. A Olivia falou essa semana, foi essa semana, não foi? Como é que ela disse? Se o meu pai precisar, eu dou todo o meu sangue para ele, nem que eu tiver que morrer. Olha só. Ei, meu Deus do céu. Falei: filho do céu, o pai te dá primeiro. E o pai tem muito sangue para dar. Não é para ela, né? Não é para ela. Moisés, irmãos, ele agora sabe o valor da presença. Ele agora já não consegue viver mais sem a presença. Ele falou: não, Senhor, eu não nego, eu não posso mais. Eu te conheci. Aquele dia eu avancei até a sarça, mas agora eu já passei 40 dias na montanha, 2 vezes contigo. O Senhor tem falado: eu não quero perder isso. Eu quero a tua presença. Eu preciso da sua presença. E ele complementa, versículo 16. Quem aqui é crente diz amém? Olha lá o versículo do crente, versículo 16. Pois como saberão que achamos graças aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é por andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra. Moisés está falando: não é a tua presença na nossa vida que me faz ser diferente dos demais povos da terra. Quantos aqui amam a presença do Senhor? Sabe o que faz a sua vida diferente? É a presença dele na tua vida. Talvez hoje você não tenha dinheiro, talvez tenha um monte de conta para pagar amanhã, alguns estão enfermos, aleluia, por esse tempo que vão passar, vão vencer, vão ter cura. Mas uma coisa é certa: nós temos a presença de Deus está sobre a nossa vida, e é a presença que vai nos garantir a vitória naquele grande dia. É a presença. Não é um carro mais novo, é a presença. Não é trocar o jogo de cozinha, é a presença. Porque você troca o jogo de cozinha hoje, fica feliz. Mês que vem você está bravo, tem que passar lustramóvel nele. Você troca de carro hoje, fica feliz. Ano que vem você fica bravo porque tem que pagar o IPVA, o seguro, trocar pneu, trocar óleo. Agora a presença dele é perfeita. A presença dele, aleluia. Como é bom a presença dele, irmãos. Como é incomparável. Eu sinto Deus, aleluia, neste lugar. Como é bom a presença dele. Como é incomparável a presença dele. Moisés está falando: é a tua presença que me faz um povo diferente. É a tua presença que nos torna um povo que eles olham. Ele é diferente porque Deus é com ele. Ele é diferente porque Deus está na vida dele. E agora eu cheguei na mensagem. Ele tinha um anjo, agora ele tem a confirmação da presença. Só que Moisés, ele descobriu na montanha, na trajetória, que tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Aí Deus fala: eu vou te dar minha presença. Ele já retruca na hora. 17. Disse o Senhor a Moisés: farei o que me pediu, que era a presença, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então disse Moisés: rogo-te, ou seja, eu imploro, Senhor, me mostra a tua glória. Sabe o que eu imagino aqui? Eu imagino Moisés tendo um encontro com a presença e vendo uma expansão, uma imensidão atrás da presença, contemplando algo que não dá para materializar com as palavras. Ele sabia que tinha algo mais, ele sabia que tinha algo além.
Ele sabia que Deus reservava algo mais especial, algo que para o final da trajetória, algo mais completo, algo o qual ele teria que percorrer um caminho para merecer. E agora ele entende, a hora é agora, esse é o tempo, chegou o momento. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu lhe imploro, mostra-me a tua glória. E lá vem a resposta do onipotente, do onipresente, daquele que está sentado entre os querubins, cercado por anjos, com os 24 anciãos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e lançando as suas coroas aos seus pés. Aquele que tem todo o poder, versículo 19, vai dizer: farei passar minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus responde para ele: eu vou passar, e vou te revelar uma faceta nova. Eu vou te proclamar o nome do Senhor. Agora ele vai conhecer uma outra extensão do eu sou. Agora ele vai conhecer uma outra face de Deus, uma outra faceta do eterno. E aí Deus, eu confesso para vocês que eu não entendo como é que Deus é bom desse jeito. Eu não entendo, não vou entender nunca. E aí Deus vai falar: olha, mas tem uma coisa, Moisés, você não vai poder me ver de frente, porque homem nenhum vê a minha face e viverá. Mas, está vendo essa rocha aqui que foi eu que fiz? Lembra que eu te mostrei que eu criei tudo? Fica aqui, na fenda da rocha. Tem um espaço na rocha. Você vai ficar ali naquele cantinho assim, ó. Vai ficar naquele cantinho. E Moisés, eu vou vir. Imagina Deus vindo. Eu vou vir. Eu vou colocar minha mão. E eu vou passar. E você vai me ver pelas costas. E eu vou te proclamar quem eu sou. Eu vou te proclamar o meu nome. E muitas das vezes, quando nós vamos falar desse texto, nós paramos aqui. Paramos aqui na promessa do vislumbre da glória, na promessa da visualização da glória. Só que no capítulo seguinte, capítulo 34, versículo 2. Ah, que gostoso isso. Ah, meu Deus. E prepara-te para amanhã, para que te subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando as pedras. Você subiu no monte Sinai, Valéria? 5 horas de subida, irmãos. Tem gente que morre subindo, fazendo turismo, morre subindo. Como é que funciona a subida do monte Sinai? Eu ainda não fui, mas eu vou. E alguns de vocês vão comigo. Você sai de meia-noite a 1h do acampamento no Egito, e aí você sobe a madrugada toda, porque é muito sol, é muito quente. Então você sobe 5 da manhã, sobe na madrugada para chegar às 5 horas da manhã. E lá em cima é plano, visão ampla, visão longa. Aí diz que antes das 6 parece que o sol faz assim, ó. Não tem nada, vai plim. Parece que o sol não sobe de pouquinho em pouquinho. Pela posição das montanhas, o sol surge. Aí fica tudo claro. E aí você vê assim uma imensidão de distância. Você vê longe, longe, longe. Moisés subiu. Ele está de cima do Sinai. Ele está em cima da cordilheira. Um homem aqui já de mais de 100 anos.
um ancião, subiu com 2 tábuas de pedra no braço. Existe preço na revelação. Deus não mandou para ele um anjo buscar ele. Ele teve que subir a montanha. A revelação custa. A presença custa. A glória custa ainda mais. E aí ele vai dizer, versículo 34. Versículo 5. 34, capítulo, versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem. Imagina a cena. Ali esteve junto dele, que é Moisés, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, o próprio Deus falando: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Sabe o que Deus foi revelar para Moisés no grande dia da glória? A graça. Deus coloca Moisés aqui na fenda da rocha, passa por ele e proclama: Moisés, o Senhor eu sou um Deus de compaixão. Versículo 6, né? Eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus de longanimidade. Eu sou um Deus de fidelidade. Um Deus fiel. Um Deus misericordioso. Um Deus compassivo. Até porque se não fosse compassivo, ele já tinha acabado com aquele povo. Mas Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E aí, meus irmãos, na trajetória, Moisés tem um encontro com a glória. E nesse encontro com a glória, ele descobre todos aqueles atributos ali de Deus: compassivo, clemente, longânimo, misericordioso e fidelidade, que Deus falou para ele. Sabe por quê, diaconisa Cláudia? Que Deus quer ser conhecido como um Deus misericordioso. Deus quer ser conhecido como um Deus longânimo. Deus quer ser conhecido como um Deus compassivo. Versículo 7. Deus quer ser conhecido. Ali tem uma palavra dupla, fique tranquilo. Eu vou começar de trás para frente, pra você não ficar apavorado. Ele fala que ele visita até a 3ª geração daquele que não ama. E a gente vê isso. O bisavô morreu na bebida, o pai morreu na bebida, o filho está encharcado na bebida. Vocês já viram coisas assim? Nós chamamos de maldições geracionais. Existe. Existe, irmãos. Até nós aceitarmos Cristo em nossa vida. Até aceitarmos Cristo. E aí, por que eu estou dizendo para você não se assustar? Porque existe, até a 4ª geração pode atingir uma maldição. Agora, se você for um filho de Deus, se você se render ao Senhor, Ele guarda a misericórdia 1000 gerações. Tá bom para você 1000 gerações? Tá bom pra você? Pai, avô e depois? Ó, você tá pior que eu, hein? Esse eu sabia. Eu sou ruim disso também, tá? Pai, vô, bisavô, Cláudio. E depois? E depois? A maldição alcança aqui, ó. Pai, vô, bisavô, tataravô. A maldição alcança aqui. O que vem depois de tataravô? Eu não sei não. O que vem depois? Vocês não sabem também não? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O que vem depois de tataravô?
Tetraravô, assim que fala? Tetraravô, agora eu quero ver. E o que vem depois de tetraravô? Fala pro teu irmão, são 1000 gerações. 1000 gerações. 1000 tetras desse aí que nós não sabemos nem o nome. 1000 desses aí. Sabe o que Deus está falando, que Deus está dizendo? Não tema maldição que vai até 4 gerações. Porque se você me amar, se você me buscar, eu sou Deus misericordioso, eu sou Deus compassivo, eu sou Deus longânimo, eu sou Deus que perdoo as 1000 gerações que irão descender de você. 1000 gerações guardadas, 1000 gerações abençoadas, 1000 gerações desfrutando da bondade, da fidelidade de Deus. Mas não esqueça que existe uma trajetória. Moisés começou tirando a sandália dos pés para dar um passo a mais. Moisés termina com o próprio Deus guardando o corpo dele. Moisés inicia perguntando para Deus: qual é o teu nome? Moisés termina: eu vou te dizer, o meu nome é Senhor, Senhor, compassivo, misericordioso, longânimo, perdoador. Ah, Moisés, eu sou um Deus da graça. Ah, Moisés, aleluia, eu sou um Deus que abençoa milhares de gerações. Eu sou um Deus que abençoa aqueles que eu amo. Eu sou um Deus que abençoa aqueles que me esperam. Até porque o nome dele é Eu Sou. O nome dele é Eu Sou. Eu queria te convidar a adorar o Senhor neste momento. Adore o nome do Eu Sou. Bendiga o nome dele que é santo eternamente.